Ô, rapaziada, tudo certo? Vamos comentar alguns assuntos que envolvem o Palmeiras que ocorreu essa semana. Vamos começar falando sobre a entrevista desastrosa do Casemiro. Como é que um cara do calibre do Casemiro, que jogou em vários clubes gigantes, passou anos no Real Madrid, no United, como é que esse cara desmerece alguém que tá fazendo diferença na seleção? Como é que ele cita que um cara como o Endrick não é do grupo? Até porque esse grupo foi formado para a Copa de 2022. Nós estamos em 2026. Muita coisa mudou nesse período. O único jogador que vem se destacando na seleção é o Endrick. Tudo isso é medo de perder protagonismo? Vinícius Júnior e Rafinha, como ele citou que seria a Copa para os dois, não se destacam na seleção. Não conseguem desenvolver o mesmo futebol que entregam nos clubes. Então, como pode considerar que o Endrick não é do grupo? Esse Endrick tem que estar nesse grupo, obrigatoriamente. Até porque o Endrick demonstrou várias vezes que tem capacidade, que não sente a pressão. Quantos jogos ele resolveu? Assistam os jogos dele pelo Lyon, assistam os jogos dele pelo Palmeiras, quando não tinha nem 18 anos de idade. Carregou o time do Palmeiras em 2023 para ser campeão brasileiro. Então, assim, o Endrick ficar fora da Copa, da forma que está sendo, com os jogadores falando, com essa entrevista do Casemiro, vira uma coisa que beira o inexplicável. Falando sobre um pouco da questão da Libra, Palmeiras anunciou a saída, alegando falta de transparência. Grêmio e Flamengo firmaram um acordo e o Palmeiras lançou uma nota falando sobre a questão da anuidade que o Grêmio pagará ao Flamengo. O Grêmio realmente abriu as pernas para o Flamengo. E isso não tem como dizer o contrário. E ainda tentou passar para o torcedor como se isso fosse bom. É muito estranho como as coisas acontecem, né? Mas de verdade, o que isso agrega pra gente como torcedor? Discutir essas questões políticas, o que vai trazer de bom pra gente como torcedor? Não só como torcedor, como para nossa vida também. É uma coisa que foge do que deveria ser realmente discutido. Foge da forma como a gente enxerga o produto. O ingresso não ficou mais barato, as camisas não ficaram mais baratas. Muito pelo contrário. Futebol é o único lugar onde você olha injeção de dinheiro e a coisa fica mais cara, fica mais inflacionada. Tem mais oferta de dinheiro, tem mais procura, mas a gente não tem um produto mais acessível. Muito pelo contrário. Inclusive, isso afetou na descentralização das transmissões. Cada hora a gente tem que assistir num lugar diferente. Seja pela Globo, seja pela Casa TV, outros aplicativos também. E isso altera também na qualidade de transmissão, trazendo muitas vezes até prejuízo na imagem. Porque cada lugar a câmera é diferente, tem questões de quantidade de câmeras. Então, torcedor, pensa um pouquinho, o que isso realmente agrega para você? O que realmente essa discussão política vai agregar na sua vida? Ainda sobre a Libra. Ontem na live do NLQD, o Pedro fez uma interpretação de uma fala da Leila sobre esperar que a CBF crie uma liga. Rapaziada, esperar alguma coisa da CBF? Logo da CBF? Fica complicado, né? Vamos e venhamos. Isso aí vai acabar virando um Clube dos 13, só que com outro nome. Rapaziada, sobre o jogo de amanhã,
O Remo é o pior mandante do campeonato, dentre todos os times. É mais do que obrigação vencer. Eu iria com time misto, pouparia todos os pendurados, porque a gente não pode chegar com desfalques para jogar contra o Flamengo. A gente precisa do time completo. Eu nem levaria para viagem quem tá pendurado. Muito pelo contrário, fica aqui em São Paulo, faz trabalho físico, sem problema nenhum. Para mim, esse seria o ideal. Abel vai fazer isso? Duvido muito. É bem capaz de levar e colocar time titular. O problema é se a gente perder jogadores nesse período e não tiver o time completo. Aí vai ficar um pouco mais complicado. E só uma dica: Abel, fala menos, age menos com relação a esse tipo de coisa para evitar punições. Seja um pouco inteligente, pelo menos um pouco. Eu sei que você vai usar isso como motivação, tanto para você quanto para o time, porque nisso você é bom. Nisso você é muito bom. Mas tenta fazer um pouco menos. Até para não ter prejuízo aos jogadores, para não ter prejuízo ao time em si. Rapaziada, se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta a sua opinião sobre todos os assuntos abordados. Tamo junto.